O sol ainda nem tinha subido, e o cerrado já respirava calor. O chão rachado, o ar parado e o silêncio que antecede a primeira revoada de araras. Mas, naquela manhã, não era o canto dos pássaros que ecoava pelas colinas de Pirenópolis. Era o ronco dos motores pretos do BOPE de Goiás. 3 viaturas, homens de preto, rostos cobertos, olhares firmes. Era o início de uma operação de captura que já durava dias. Um grupo armado havia fugido depois de atacar uma propriedade rural na região de Abadiânia, levando reféns e desaparecendo na mata. Desde então, nenhuma notícia, nenhum pedido de resgate. Nada. A última informação do serviço de inteligência indicava movimento próximo à fazenda Santa Cruz, uma área de mata densa e relevo traiçoeiro, terreno de cerrado baixo, veredas e córregos, o tipo de ambiente onde o som se perde e a visão engana. O tenente Aranha, comandante da patrulha, revisava o mapa digital sobre o capô da viatura. São 4 alvos confirmados, todos armados com fuzil. A inteligência diz que estão divididos, 2 em cada ponto. O objetivo é interceptar antes que cruzem para o outro lado do rio Corumbá. E se tiver refém ainda? Perguntou o Cabo Lima. A ordem é não atirar primeiro, mas se reagirem, Goiás vai saber quem é o BOPE. O silêncio que veio depois não era medo, era foco. Cada um sabia o peso daquelas palavras. O grupo se dividiu em 2 equipes. Aranha seguiu pela trilha principal com 3 homens, Lima, pela lateral, cruzando o mato baixo. O som dos rádios em frequência codificada era seco e preciso, sem ruído, sem dúvida. O cerrado os engolia aos poucos. O mato alto arranhava os uniformes, os espinhos deixavam riscos nos braços e o cheiro de terra quente grudava na pele. O calor era tanto que o suor já escorria por baixo das balaclavas antes do meio-dia. Lima ergueu o punho e fez sinal de parada. A poucos metros, viram pegadas frescas, 4 pares, indo na direção de um córrego. E ao lado das marcas, um detalhe, uma bituca de cigarro ainda acesa. O grupo se abaixou. Ninguém respirava. A bituca ainda soltava fumaça. Eles estavam muito perto. Aranha sussurrou pelo rádio. Contato visual a qualquer momento. Atenção máxima. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Um estampido seco ecoou, e uma das árvores à frente se partiu no meio. Tiro de fuzil. O som se espalhou pela mata, e a operação, que até então era silenciosa, virou um caos controlado. O eco dos disparos fazia parecer que os inimigos estavam em todas as direções, mas o tenente Aranha conhecia aquele tipo de armadilha. Eles estão testando o terreno. Querem fazer a gente recuar. E o senhor vai recuar, tenente? Perguntou um soldado. Aranha olhou para o horizonte seco e respondeu com calma. O BOPE não recua. O BOPE fecha o cerco. Os homens avançaram em linha, taticamente. Rádio cortado, comunicação por gesto. A respiração compassada, a adrenalina no limite. Cada folha que se mexia parecia uma ameaça. Depois de 20 minutos de avanço, o Cabo Lima encontrou algo escondido entre as moitas. Uma mochila aberta, com embalagens de comida, cartuchos e uma foto rasgada. Na foto, um homem sorria ao lado de uma criança. Atrás, uma inscrição. Volto quando o trabalho acabar. Aranha olhou a imagem por alguns segundos. Não era apenas um criminoso fugindo. Era alguém que conhecia a região, que talvez tivesse ajuda local. E isso mudava tudo. A partir dali, a caçada deixava de ser apenas policial. Era pessoal. Porque quando o cerrado protege, ele também esconde. E o inimigo agora parecia parte da paisagem. A noite caiu rápido sobre o cerrado. O calor deu lugar ao frio úmido que sobe do rio, e o som dos grilos dominou o ambiente. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e a lua projetava sombras compridas pelas trilhas estreitas. Para quem não conhece o terreno, é o tipo de cenário que confunde a mente e faz o medo ganhar voz. Mas o BOPE de Goiás não se deixa enganar por mato e silêncio. Eles foram treinados para isso, para andar onde ninguém anda, ver o que ninguém vê e agir quando o tempo parece parar. O tenente Aranha ajustou o colete e sussurrou no rádio. Equipe Alfa, manter formação. Os sinais térmicos mostram movimento a 200 metros.
margem norte do rio. Cabos Lima e Duarte avançaram com cautela. O som da água correndo era o único ruído constante. De repente, uma lanterna acendeu por um instante do outro lado da margem. Rápido demais para ser coincidência. Um código, um aviso. Aranha fez sinal para interromper o avanço. Abaixados, eles observaram. Do outro lado, silhuetas. 3, talvez 4 homens carregando algo envolto em lona. "É armamento, tenente?" perguntou Lima. "Ou refém. A gente vai descobrir agora." O plano era simples. Atravessar o rio por um ponto raso e fechar o cerco pela retaguarda. Mas antes mesmo de começarem a se mover, o rádio estalou de forma estranha. Chiado e uma voz rouca cortada. "Alfa, retorno à base. Ordem do comando. Repito, retorno imediato." Aranha franziu o senho. A voz não era familiar. "Código de confirmação?" perguntou. Silêncio. O chiado continuou até que a mesma voz completou. "Operação abortada. Instrução direta da sede." Lima olhou confuso. "Mas, tenente, a sede nem sabe da posição exata. Como?" Aranha fechou o rádio com força. "Alguém vazou o canal. Tão ouvindo a gente." O sargento Duarte confirmou o que todos já temiam. Eles sabiam da operação desde o começo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Era o tipo de verdade que nenhum policial gosta de encarar. O inimigo não estava apenas do outro lado do rio. Talvez estivesse dentro do próprio batalhão. Mas não havia tempo para pensar. Um tiro cortou o ar, atingindo uma pedra a poucos metros de Lima. O estampido ecoou e o som do confronto começou. As balas cruzavam o rio em faíscas prateadas. O BOPE respondeu com precisão, disparando em direção às luzes. Aranha gritava ordens curtas, a voz firme, mesmo sob fogo cerrado. "Cobertura na margem. Lima, flanqueia pela direita. Duarte, comigo." A água do rio salpicava os coletes enquanto eles avançavam sob o brilho intermitente dos tiros. O cheiro de pólvora misturado ao da terra molhada tomava o ar. Quando finalmente chegaram à outra margem, o cenário era desolador. 2 barracas destruídas pegadas em várias direções e sangue fresco no chão. Mas os alvos haviam sumido. Aranha iluminou o chão com a lanterna. Perto de uma pedra, algo chamava a atenção. Um celular queimado pela metade e, ao lado dele, uma placa de identificação policial. No metal chamuscado lia-se o nome, Sargento Rocha. Lima arregalou os olhos. "Mas o Rocha, ele não estava com a gente?" Aranha respondeu em voz baixa, quase num sussurro. "Não, ele ficou na base. Ou pelo menos era o que devia ter feito." A verdade começava a emergir. A fuga, o armamento, o rádio interceptado, tudo fazia sentido agora. Alguém de dentro estava coordenando os fugitivos. E se o nome de Rocha estava ali, é porque ele não estava apenas envolvido. Era parte do plano. Aranha respirou fundo e guardou a placa no bolso. "Agora não é mais uma operação, é uma caçada." O rádio chiou de novo, como se zombasse deles. A mesma voz fria repetiu. "Voltem para a base, senhores, o jogo acabou." Aranha olhou para o mato escuro à frente e respondeu firme. "O jogo só acaba quando o BOPE diz que acaba." O dia amanheceu cinza. Um nevoeiro espesso cobria o vale, tornando cada passo uma aposta às cegas. A equipe do BOPE não havia dormido. Passaram a madrugada rastreando pegadas e sinais de movimento pelo mato fechado. O rádio, agora em canal codificado, permanecia em silêncio absoluto. O tenente Aranha, com os olhos vermelhos de cansaço, estudava o mapa em cima do capô da viatura. Eles seguiram para o norte, para a região da velha olaria. Rocha conhecia bem aquela área. Duarte confirmou com um gesto. "Tem estrutura abandonada lá. Dá para esconder uma quadrilha inteira." Era uma corrida contra o tempo. A inteligência havia confirmado que o grupo transportava um carregamento de fuzis furtados de um depósito do exército. E se chegassem à fronteira, sumiriam sem deixar rastro. A patrulha avançou em comboio por uma estrada de terra. O som dos motores era abafado pelo vento. Quando chegaram à altura da olaria, o cheiro de fumaça denunciava que havia gente por perto. Aranha fez sinal de silêncio. Operação silenciosa, sem disparo até confirmação visual. Duarte cobre o flanco.
Lima, comigo. Eles se aproximaram em formação, atravessando um pasto coberto de mato alto. Dentro do galpão, vozes, risadas, metal batendo, rádio ligado em volume baixo. Pela fresta de uma janela quebrada, Aranha viu 3 homens armados, organizando mochilas e caixas de munição. Mas o que gelou seu sangue foi o rosto do 4º homem, sentado no canto, fumando tranquilo. Era Sargento Rocha, o traidor, o mesmo homem que jurou fidelidade ao batalhão. Aranha ajustou o fone e avisou baixinho. Confirmada a presença do alvo. Rocha está no local. Autorizo invasão coordenada. Duarte acionou a granada de luz e arremessou pela janela. O clarão explodiu no interior do galpão, e em seguida o inferno começou. Gritos, disparos, o som seco dos fuzis ecoando pelas paredes. O BOPE entrou em sincronia perfeita, cada movimento estudado ao milímetro. Em segundos, 2 suspeitos estavam rendidos. O 3º tentou fugir pelos fundos e foi neutralizado, mas Rocha não tentou correr. Ficou parado, de braços abertos, encarando o Tenente Aranha. Você não entende, Aranha. Eles só me deram o que o sistema sempre negou. Traiu a farda por dinheiro? Aranha retrucou a voz firme, porém triste. Rocha deu um sorriso cansado. Não é sobre dinheiro. É sobre poder. O tipo de poder que vocês nunca vão ter obedecendo regras. Um tiro ecoou. Rápido, seco. Duarte havia atirado antes que Rocha completasse o movimento em direção ao coldre. O silêncio que veio depois era quase religioso. Aranha se aproximou lentamente do corpo. No chão, entre o sangue e a poeira, uma folha de papel amassada. Uma lista de nomes. Militares, empresários, políticos. Era maior do que todos imaginavam. Ele guardou o papel no colete e disse baixinho. Isso não acaba aqui. Lima olhou ao redor, o rosto coberto de fuligem. A gente venceu, tenente. Aranha respondeu sem olhar para ele. A gente sobreviveu. É diferente. Enquanto o sol começava a romper a névoa, o som das sirenes ecoava ao longe. O cerco havia terminado, mas o fantasma da traição ainda rondava o batalhão. Naquele dia, o BOPE de Goiás não apenas encerrou uma operação. Eles aprenderam da forma mais dura possível que o inimigo nem sempre veste outra farda. Às vezes, ele carrega o mesmo brasão e o mesmo juramento. O relatório da operação foi curto, frio e burocrático. 3 suspeitos mortos, 2 presos, um policial exonerado postumamente. Mas por trás das linhas secas havia um peso que não cabia no papel. Nas semanas seguintes, o batalhão foi envolto em silêncio. Ninguém falava sobre Rocha, nem mesmo Aranha, que evitava comentar o assunto até nos briefings. O nome dele virou um fantasma, presente em todo canto, mas nunca mencionado. Os jornais noticiaram o caso como uma grande vitória do BOPE. Mas dentro dos muros do quartel, ninguém comemorava. Os homens haviam voltado diferentes. Lima, o mais jovem da equipe, passou noites em claro. Duarte pediu transferência para o administrativo. E o tenente, pela primeira vez em anos, deixou a arma no armário ao chegar em casa. Ele sabia que o preço da justiça, às vezes, é a própria paz. Um mês depois, a lista encontrada no galpão chegou às mãos da corregedoria. Investigações sigilosas foram abertas, nomes começaram a circular e, aos poucos, a verdade veio à tona. Rocha fazia parte de um esquema que ligava tráfico de armas e corrupção dentro de setores da segurança. A rede era profunda e perigosa. Aranha foi chamado a depor, e sua resposta ficou marcada. Eu não atirei nele por vingança. Atirei porque ele esqueceu quem era. O caso foi encerrado oficialmente como cumprimento de mandado com resistência armada. Mas entre os homens do batalhão ficou uma lição silenciosa, de que a coragem verdadeira não está apenas em entrar em uma favela ou em enfrentar o fogo cruzado. Está em continuar acreditando, mesmo quando o sistema parece ruir por dentro. O BOPE voltou às ruas, como sempre, mas agora com um novo lema, gravado na parede da sala de instrução. Honra não se compra, se prova. E talvez seja isso que o povo nunca veja, que por trás das operações, das viaturas e dos coletes, existem homens tentando proteger uma fé que nem sempre o mundo retribui.
Se essa história te fez pensar, se você acredita que o Brasil precisa conhecer o que realmente acontece nas sombras da segurança pública, então se inscreva no canal, curta e comente o que você teria feito no lugar do Tenente Aranha. Porque aqui, cada história é mais do que um caso. É um lembrete de que a linha entre o herói e o traidor é tão fina quanto a mira de um fuzil.